Olá, estudantes! Nessa aula da disciplina TCC para Pedagogia, conversaremos sobre a importância dos referenciais teóricos para o desenvolvimento do trabalho. Então, quais referenciais seriam esses? Como nós podemos levantar esses referenciais e como nós podemos utilizá-los no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Então, quais referenciais podem ser utilizados no desenvolvimento de um trabalho acadêmico? É qualquer referencial? Não. Nós temos que tomar bastante cuidado, porque esses referenciais, eles vão trazer informações que possam ser extremamente importantes para o desenvolvimento, para a análise dos dados, para uma metodologia que nós utilizaremos. Então, livros, artigos que são resultados de pesquisa acadêmica, não é artigo de opinião, não é artigo que fica circulando em jornais nacionais, são artigos que foram produzidos a partir de alguns procedimentos próprios da ciência e que nós podemos validar esses dados e aceitá-los como dados confiáveis, por exemplo. E nós temos também, sobre vários assuntos da pedagogia, os livros, as literaturas clássicas da área. Nós não tomamos como referência coisas que circulam aí em termos de opinião, de achismo, né? Discussões que circulam aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Por quê? Porque são opiniões. Isso não significa que as pessoas não possam ter opiniões. Isso significa que, para um trabalho científico, é preciso de comprovação. Nós trazemos dados que podem ser comprovados, que podem ser analisados, que podem ser até refutados e um novo estudo ser realizado. Mas, naquele momento, eles foram produzidos a partir de um procedimento específico. Então, são dados extremamente confiáveis. Por que eu tenho que tomar esse cuidado? Porque os referenciais, eles vão nortear a minha pesquisa. Eles vão trazer um caminho, eles vão trazer um embasamento para a pesquisa que eu estou desenvolvendo, para o trabalho acadêmico que eu estou desenvolvendo. E a partir do estudo desses referenciais, eu, enquanto pesquisadora, eu vou conhecendo e aprendendo mais sobre o assunto. Então, quando um estudante desenvolve um trabalho de conclusão de curso, também é objetivo que o estudante conheça mais sobre o assunto, que ele estude e ele se aproprie dos conhecimentos a respeito daquele assunto. Que referenciais que existem? Então, eu vou trabalhar com uma literatura qualificada, que é isso que eu venho falando para vocês. Então, o material é confiável, ele foi extraído de fontes relevantes, ele é uma literatura produzida por pesquisadores da área, tá? Muitos estudos a respeito daquele assunto. E eu também vou considerar uma literatura pertinente. O que é isso? Existem muitos materiais de extrema qualidade, mas às vezes aquele material não trata o tema do meu trabalho. Então, ele naquele momento, ele não é pertinente para aquele trabalho. Ele é uma literatura confiável, é uma literatura qualificada, mas não é pertinente para o meu trabalho. Se eu estou realizando um trabalho, por exemplo, sobre jogos na educação infantil, e eu leio um livro sobre avaliação, às vezes aquele assunto não está adequado ao meu trabalho. Então, é uma literatura qualificada, mas não é uma literatura pertinente naquele momento para o meu trabalho. Então, esses referenciais, eles precisam apresentar para nós estudos, teorias que possam justificar o desenvolvimento do nosso trabalho. Ele pode confirmar as hipóteses que eu tenho, ou então ele pode contradizer, eu posso querer trazer um contraponto para o meu trabalho. Ele pode me ajudar a organizar os procedimentos metodológicos, então, o tipo de abordagem, os instrumentos que eu vou utilizar para coletar os dados, eu posso e devo retirar isso de referenciais teóricos, porque eu não fico inventando procedimentos aleatoriamente. Eu vou utilizar procedimentos que já foram validados, que já foram comprovados por outras pesquisas. Ele também pode me ajudar a criar, a produzir um material didático, no caso do meu TCC produto, por exemplo, porque ele vai trazer embasamento para essa criação, ele vai trazer elementos que eu preciso considerar no momento que eu vou produzir esse material. Ele pode me ajudar a organizar o meu plano de negócios. Então, que referenciais que existem para que eu organize um plano de negócios, por exemplo? Ou ainda ele pode ser utilizado na análise dos meus dados.
Então, como que eu vou analisar esses dados? Olha, na pesquisa tal, foi encontrado um dado parecido, ou na pesquisa foi encontrado um dado totalmente diferente do dado que eu encontrei na minha pesquisa. Então, eu posso trazer esses referenciais para a discussão dos meus dados. Ao utilizar os referenciais, eu preciso citar as fontes, e aí eu vou utilizar as normas ABNT. Então, eu utilizei um questionário que outro pesquisador já utilizou na sua pesquisa. Então, eu preciso citar corretamente que pesquisador que foi esse, que pesquisa que ele realizou. Então, eu utilizo as normas da ABNT para citar esses referenciais. Mas como que eu vou utilizar? Eu vou ficar descrevendo toda hora, citando? Não, você vai tentar fazer uma síntese sobre o assunto, você vai trazer as frases mais marcantes, existem aquelas frases que são importantes mesmo de serem citadas na íntegra, então eu cito na íntegra, em outros momentos eu trago uma interpretação da leitura desses referenciais, sempre num diálogo. Então, esses referenciais estão dialogando com o tema do trabalho que eu estou desenvolvendo. É muito importante que todos os referenciais que vocês vão utilizando, que vocês deixem eles separados para depois você conferir se você citou corretamente esses referenciais. E hoje, para nos ajudar, existem gerenciadores de referência. Então, o Mendeley é um exemplo. Ele é um gerenciador que ele ajuda a organizar as referências do nosso trabalho, inclusive utilizando normas específicas para essa organização. Então, vale a pena vocês conhecerem esses gerenciadores, que eles nos ajudam a organizar as referências dos nossos trabalhos. Dependendo do tipo de TCC, seja o científico, produto ou empreendimento, eu vou ter uma referência específica para esse tipo de TCC. Porque um é uma pesquisa científica, o outro é a produção de um produto e o outro é a organização de um empreendimento. Então, vamos conversar especificamente sobre esses 3 exemplos. O TCC científico, ele vai ter um tema principal que vai orientar ou buscar as referências específicas a partir desse tema. E também questões que eu preciso resolver com a minha pesquisa, que também me ajudam a buscar referências. Então, geralmente, eu uso algumas palavras-chave que representam esse tema e os objetivos do meu trabalho, e eu uso essas palavras para levantar tanto autores clássicos da literatura, como também as pesquisas mais recentes. É importante eu ter aquela referência importante da área e também ter as pesquisas que foram desenvolvidas aí nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos. Tudo isso para quê? Para que eu possa atingir os objetivos do meu trabalho. Essas referências, elas podem ser artigos, livros, periódicos, teses e dissertações. Então, eu vou buscar lá no banco de teses, eu vou buscar em repositórios de artigos, por exemplo, o Cielo, que é um repositório que tem muitos artigos científicos de diversas áreas, mas aí eu tenho que usar a palavra-chave correta. Então, eu estou trabalhando com jogos. Se eu colocar a palavra jogos, vai vir uma infinidade de trabalho. Inclusive trabalhos que não estão dentro da área que eu estou trabalhando. Por exemplo, estou trabalhando jogos na educação infantil, pode vir jogos no ensino fundamental, no ensino médio, e não são literatura pertinente. São literatura qualificada, mas não são pertinentes para o tema específico do meu trabalho. Então, eu vou ler, eu vou verificar, alguns eu vou selecionar e outros eu vou excluir para a referência do meu trabalho. Eu também posso levantar a abordagem do trabalho. Então, qual metodologia eu posso utilizar, os instrumentos de coleta de dados, sempre respeitando o tema e a área de conhecimento. Então, eu quero utilizar uma abordagem comportamental. Será que isso se enquadra no meu trabalho? Deixa eu olhar, deixa eu verificar, deixa eu analisar com calma isso. Um exemplo aí de como que nós podemos utilizar em uma literatura pertinente. Então, no resumo desse trabalho, ó, foi colocado, né, que o objetivo foi trabalhar na educação infantil, mostrando a transição entre o assistencialismo e o sistema educativo, e aí foi colocado que foi feito um levantamento do histórico da educação infantil e das leis. Então, quais referências embasaram esse trabalho?
referências que tratam a história da constituição da educação infantil, como ela era antes e como ela é hoje. Então, se eu quero discutir isso, eu tenho que levantar as referências corretas para isso. Um outro exemplo que fala sobre a importância do brincar na educação infantil. Então, nesse caso, aqui, a pesquisa queria responder a seguinte questão: qual a metodologia que a escola utiliza para a elaboração no processo de ensino-aprendizagem da criança? E ela traz como hipótese a importância do brincar. Quem que era clássico na literatura e que falava sobre o brincar? O Vygotsky, o Piaget. Então, é uma literatura clássica da área. Então, eu vou lá e vou utilizar. Tanto que nesse resumo é colocado, ó, para suporte desse trabalho, foi utilizado como fonte de pesquisa a internet e livros que disponibilizaram alguns autores. Então, aí ela cita as referências. Também foi realizada análise sobre o tema estabelecido através da leitura de livros, artigos e textos disponíveis em sites confiáveis. Então, ela quer discutir a importância do brincar? Ela foi buscar os autores clássicos e foi buscar artigos que também trazem essa discussão. Então, esse foi o suporte para o trabalho, foi o embasamento para esse trabalho. Mas e se eu for desenvolver um TCC produto? O produto também tem um tema principal e ele trabalha com questões da prática docente. Então, eu me pergunto, o que a literatura já produziu sobre essa questão prática que eu quero investigar? Quais métodos que já foram usados para resolver essa questão prática? Eu também vou ter um objetivo, eu também posso buscar artigos, livros, periódicos, teses, dissertações, que vão me ajudar a fazer o que no TCC produto? Podem me ajudar a criar o material. Não, eu não criei, mas eu vou testar esse material. Como que eu posso testar? Qual é o público-alvo? De que maneira? Como que eu posso observar o teste desse material? Tudo isso a literatura pode te ajudar a organizar, a planejar. Que teoria fundamenta? Então, produzir um jogo, mas esse jogo, ele é produzido a partir do quê? Ele é produzido a partir de uma teoria de aprendizagem? Então, eu vou ter que estudar essa teoria de aprendizagem. Eu posso utilizar uma observação participante, por exemplo? Posso. Como que eu faço isso? A literatura também vai me ajudar. Então, todas essas informações da literatura me ajudam na condução do TCC produto. Como exemplo, para a gente pensar. Então, aqui, nesse trabalho, foi proposto a criação de um mapa interativo a partir de uma percepção ambiental. Então, para construir um mapa é da área da geografia. Então, que referencial teórico eu posso utilizar? Então, olha só o que diz o resumo. O aporte teórico se fundamentou na geografia humanística, na abordagem fenomenológica e suas interfaces conceituais com a cartografia digital e multimídia interativas, para se compreender a percepção ambiental dos indivíduos sobre o ambiente. Então, o aporte teórico é da geografia, a parte de construção de mapa, que é a cartografia, as interpretações sobre a percepção ambiental. Então, todos esses referenciais estão embutidos na criação desse produto, que é o mapa interativo. Então, são referências que ajudaram o autor a construir esse produto, que é o mapa interativo. Nesse outro exemplo, foi identificado um problema. Então, foi identificado inúmeras deficiências para o acesso à informação, ensino e aprendizagem e apropriação dos conceitos de gestão ambiental. Então, foi identificado um problema da prática. Para isso, foi pensado em se produzir aí o uso de tecnologias digitais para se resolver esse problema. Então, se eu quero fazer isso, qual vai ser a fundamentação teórica do trabalho? Então, ó, a dissertação apresenta a fundamentação teórica em função à construção do sistema educacional e formação profissional no Brasil, a partir do ensino de ciências, que é da área da gestão ambiental aí. Então, foi buscar uma fundamentação teórica de como que esses cursos são organizados para que eu possa propor um produto para sanar esse problema que foi identificado especificamente nesse produto. E um terceiro exemplo, ainda a respeito do produto, que foi conhecer os limites e as possibilidades de um ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu vou produzir um ambiente virtual de aprendizagem e eu quero saber se ele vai ser eficiente aí para a aprendizagem, para o uso com os estudantes. Para isso, a metodologia de pesquisa
considerou a pesquisa-ação embasada no método do materialismo histórico dialético. Então, que referencial teórico essa pesquisa está utilizando? A pesquisa-ação num referencial histórico dialético. Então, até mesmo o referencial pode me ajudar a produzir esse AVA, esse produto, e também testar, analisar a viabilidade desse produto. Então, nesse caso, o referencial foi utilizado para a produção e análise aí desse produto. Mas e se eu for fazer um TCC empreendimento? Ele também tem um tema, e aí, nesse caso, vai envolver o planejamento desse negócio e como que esse negócio ele pode ser implementado. Então, algumas perguntas podem me ajudar. Como esse empreendimento pode ser organizado? Quais as demandas desse tipo de negócio? Quem são os agentes que vão interagir? Então, essas perguntas podem me ajudar a levantar referências para produzir esse empreendimento, que também podem ser artigos, livros, periódicos, teses, pesquisas de mercado também pode ser, gestão estratégica. Então, eu vou fazer um estudo, eu posso analisar resultados de outros negócios nesse sentido, e eu sempre tenho que pensar que o meu empreendimento, ele vai ter que trazer uma contribuição para a área educacional, nem sempre o lucro, em termos financeiros, ele é o mais importante no caso de um empreendimento na área educacional. O mais importante é a formação de pessoas. Um exemplo para nós. Então, foi criado um negócio que se chama Aprenda Hoje, que é uma plataforma online que tem aulas particulares. Então, ela vai reunir alunos que precisam de aulas particulares e professores que estejam dispostos a ministrar essas aulas particulares. Então, o que eu preciso fazer? Que referenciais que eu preciso levantar para fazer esse negócio? Então, eu vou ter que levantar quem são esses alunos, como que eu encontro esses alunos, como que eles fazem acesso à plataforma, quem são esses professores, como que esses professores conhecem essa minha plataforma, como que eu faço o cadastro, como que eu organizo. Então, são referenciais que me ajudam a organizar, a planejar esse meu empreendimento. Um outro exemplo, nesse caso aqui foi proposto uma empresa de esquadrias e perfis de alumínio, e aí é citado aqui nesse exemplo, que foi um TCC, foi feito um plano de negócios para o desenvolvimento dessa proposta dessa empresa, e foi dito o seguinte, ó, durante o desenvolvimento do estudo, foi utilizado o método de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, além de pesquisa documental e pesquisa de mercado para levantamento de dados e informações econômicas, financeiras e mercadológicas. Então, eu faço todo um levantamento, uma pesquisa de mercado para que eu possa propor esse empreendimento, propor esse negócio. Então, o referencial vai me ajudar em todo o planejamento, em toda a organização desse negócio. Então, nesse momento, nós apresentamos exemplos de referenciais para a área de TCC científico, TCC produto e TCC empreendimento. Nós temos que ter esses referenciais para embasar o nosso trabalho. Ele vai trazer essa característica de um trabalho acadêmico, trazendo inclusive procedimentos que eu possa reproduzir no meu trabalho e, logicamente, tomando todos os cuidados de citação dessas fontes e dessas referências. É isso que distingue o nosso trabalho, que é um trabalho acadêmico, de qualquer outra escrita, que pode ser uma escrita de opinião, um outro tipo de artigo, que pode ter um embasamento ou não. Se cada um tiver uma opinião no meio acadêmico, a gente não chega a uma produção de conhecimento. Por isso que nós temos um rigor, um determinado caminho que nós seguimos para produzir conhecimentos na área acadêmica. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenham entendido um pouco sobre a importância dos referenciais teóricos para as pesquisas, para a produção de produtos e para planos de negócios também. E nós conversamos mais a respeito de outros assuntos do TCC nas próximas quinzenas. Até lá!